2 de Gênesis, eu preciso, antes de tudo, fazer essa leitura, para depois apresentar aos irmãos uma definição, um conceito, e adentrar, de fato, nos princípios do vinho. Eu vou ler com vocês na apostila, está aqui para todos observarem, tá? Nós pegamos o verso 18, depois o verso 21 a 24, e anotamos embaixo aqui para os irmãos terem ideia, onde nós vamos ter a base para tratarmos de princípios do vínculo conjugal. Vamos estar tratando aqui cerca de aproximadamente 4 princípios fundamentais para a vida do casal. Leiamos então. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea. Verso 21. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu terminei de fazer a leitura de Gênesis no capítulo 2, verso 18 e os versos 21 a 24. E com base nesse texto bíblico, lá por volta do inverno de 2007, nós elaboramos um esboço simples, uns rabiscos, para a primeira palestras para casais que tivemos em Boituva. E a finalidade, meus irmãos, naquela ocasião, a pedido do nosso pastor local, pastor João Agripino, era sanar, solucionar, prover mecanismos para inibir, proibir e até mesmo tentar erradicar, se possível fosse, alguns problemas que estavam tomando uma certa magnitude, perturbando as famílias, causando separações, reclamações de irmãos contra seus esposos, reclamação de esposos contra suas esposas na área mais financeira, na área dos gastos, da falta de controle. E aí o pastor resolveu fazer a primeira palestra de casais e me fez o convite, e eu me dispus a trabalhar as 4 páginas que eu terminei transformando nessa apostila. Quem tem a introdução depois leia, porque para ganhar tempo eu não tenho como entrar agora na introdução, mas vocês vão ver lá, tem algum objetivo, nós queremos alcançar certamente alguns resultados, obter alguns dividendos com essa palestra. E ali também está, eu até deveria ler, ali está os pontos principais que nós deveríamos tratar aqui. Nós distribuímos em 7 pontos, então eu preciso, pelo menos depois dessa leitura, falar aos irmãos alguma coisa relacionada a isso. E eu preciso pelo menos mostrar aos irmãos aqui, num sumário, nós vamos poder tratar tudo que temos na apostila. Eu imagino que eu vou conseguir tratar 4 subpontos. É o conceito do vínculo, que já vou entrar agora, o princípio da unificação carnal, o princípio da satisfação recreativa e o princípio da procriação e do planejamento familiar. Isso até o 4. Se chegar até lá, será um avanço extraordinário. Não sei até quando poderemos ir hoje. Amanhã tem escola dominical, eu ordeno também escola dominical. Vou deixar princípios práticos, os irmãos terem aí facilidade, que está bem explicado, bem-aventuranças do vínculo conjugal. E eu inseri, fiz uma revisão agora nesse trabalho, nesse verão de 2012, e eu inseri aqui um ponto interessante, muito útil para todos nós, que são as bodas de aniversário de casamento, para facilitar para os casais, ao comemorar o aniversário de casamento, saber que nome cerimonialmente leva cada aniversário. Do 1º ao 25º ano, eu enumerei de 1 em 1 ano. Daí para frente, eu coloquei de 5 em 5 anos até o
ano até as bodas de diamante, ou como alguém chega a dizer, o jubileu, sabe, que é uma idade tremenda. Você viver 75 anos casado, vai ter quase 100 anos de idade, 90 e alguma coisa. Então são poucos privilegiados para alcançar tão grande longevidade. Porém, meus amados, é muito útil, muito bom, sai um trabalho excelente. Não dá nem para dizer que 10 reais cobriria, porque não estamos interessados em dinheiro, estamos interessados em melhorar a nossa convivência. Antes que eu entre de fato nas definições, na explanação do meu tema princípios do vínculo conjugal, eu quero dizer aos irmãos que têm a apostila, e eu esqueci de falar isso ao pastor, também a gente chega atrasado, termina ficando difícil tudo. Nós colocamos em cada apostila um papelzinho desse, e está escrito assim, veja que ele está aí, tá? Está escrito assim: observação, as perguntas da palestra de casais devem ser anônimas ao palestrante, no caso o pastor Silvano. Eu convidei o pastor da igreja para me ajudar, então o que eu quero antecipar? Se eu não fizer isso aqui, fica difícil. As palestras não são feitas diretas, as perguntas não são feitas diretas porque fica difícil você perguntar alguma coisa mais voltada para o lado íntimo. Fica difícil levantar a mão aqui e fazer uma pergunta assim. E também o teor da palestra não é para expor ninguém. Então a pessoa faz a pergunta por escrito, irmão ou casal em conjunto, surgirá muitas perguntas. E a gente já está 5, 6 anos fazendo esse trabalho. Então já não é mais como em 2007. Fizemos 5 anos seguidos. Agora a gente já tem um pouco de experiência. Em 2007 não tinha experiência quase nenhuma, só experiência pastoral mesmo, de dirigir igrejas. Então eu pedi ao pastor Raimundo, eu sei que tudo está sendo gravado, mas eu preciso tratar assim, para chegar aqui 6h30, teria sido tudo diferente, para ele colher algumas perguntas. Então quem tiver alguma pergunta, depois de escrever, dobra ela umas par de vezes para não aparecer, entendeu? E alguém, não sei se tem uma sala, alguma coisa, na hora do intervalo, já vai colher essas perguntas. Nós vamos começar a fazer as análises, porque eu vou dar as respostas possíveis ainda hoje. As que eu não poder responder, já bem esclarecido isso. Há perguntas que às vezes você não tem a resposta na hora, e eu não vou aqui, irmãos, sabe? Tratar de assuntos sérios com uma resposta supérflua, não é da minha índole, não faz parte da minha formação. Então, isso é uma pergunta muito difícil, que eu preciso dar a resposta, tá? Vai ser anônima, eu vou depois responder. Tem aqui na apostila, tem 2 telefones, tá? O site do pastor Silvano, e aí, veja bem, pode observar que tem tudo isso para facilitar, mas eu dou a resposta assim na sequência, tá certo? Espero que eu dê todas as respostas hoje. Para quem não tem apostila, nem perdendo alguns, eu tenho aqui uns 5, 6, mais um pouco. Então eu gostaria que, irmão Francisco, fica aí, eu estou vendo o pastor Raimundo, ele está resolvendo algum problema. Fique com isso aqui, e você que conhece o pessoal, vai atendendo. Quem depois querer levantar a mão, tá? De forma, irmãos, bem discreta, tá? Bem discreta, não precisa deixar E a gente vai dar a resposta dentro da possibilidade de cada um. Muito bem, meus amados, vou na página 3, na página do texto. Nós queremos fazer uma rápida definição, e ela é um desdobramento das considerações que temos no início. No texto que nós tomamos, os irmãos podem observar que eu escrevi o texto com algumas palavras que elas estão colocadas. Eu agora nem me lembro do nome, porque a gente faz isso no computador, eu me esqueci agora. Você escreve abaixo ali. Sublinhar. Hã? Sublinhar. Mas eu coloquei uma coisa assim bem. Underline. Eu estou fazendo algo para vocês não terem, irmãos, e depois não ter muita dúvida, porque eu não vou ter tempo de ficar explicando muito. Então veja, no texto que eu tomei, algumas palavras que considerei chaves, e elas me deram a ideia de vínculo, e também a ideia de princípio. E aí eu passei a estudar só dentro da Bíblia. Fiz algumas pesquisas, sem uma fonte, algumas notas bibliográficas, porque ninguém escreve nada assim, sem pesquisar outras fontes, alguém que entenda e conheça mais. Mas observe, no texto que tomamos, o que fundamentamos, o advérbio, portanto, na nossa versão aqui, ele é por isso no verso 24. Mas na nossa versão aqui nós usamos, é porque nesse aspecto ele é mais claro, sabe? Mas na nossa versão normal, observe comigo o verso 24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe,
e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nessa versão atualizada, ela é um pouquinho mais aproximada do hebraico, e aí observa que o advérbio quem aqui, que ele coloca com base nisso, por esta razão, indica concordância com o verbo, na carta do verso 23, ou seja, a reação do homem de dizer que o homem deixa pai e mãe e une a sua mulher para tornar com ela uma unidade composta, na realidade é uma reação a uma ação de Deus, porque Deus tomou do homem, Deus tirou do homem algo que lhe era próprio. No texto que observamos aqui, não posso demorar muito no texto, Deus observa que não era bom o homem estar só. No projeto da criação, quando ele cria macho e fêmea, não no sentido de hermafroditismo. Não, Deus não criou um ser que tivesse gonadas de ambos os sexos, mas ele criou na mente de Deus o gênero. E veja que até o capítulo 2, verso 7, o homem físico não existia, mas o homem real, o homem espiritual, o homem psíquico, até porque não dizer o homem antropológico, ele estava na mente de Deus, porque Deus o soprou no boneco de barro, lá em Gênesis 2,7. Se observarmos com base nisso, Deus achou que não era bom. Em o texto que eu tomei aqui, para nele basear com os irmãos, far-lhe-ei uma auxiliadora. É interessante, irmãos, que a palavra original, do ponto de vista do conceito de Deus, exé, para auxiliadora, ou para adjutora, que a Vulgata traduz como um adjutório no latim. Ele coloca um adjutório, ou seja, alguém que coloca o ombro junto. Do ponto de vista de Deus, não era só uma companheira, era alguém que completaria de fato e de direito o homem, porque deste termo é que vem a palavra cochear, semango. Então Deus está dizendo, se o homem continuar só, sabe, ele vai ficar como alguém que não tem em que se apoiar, não tem um adjutório, uma ajuda. Então, no conceito de Deus, ele criou alguém que pudesse completar Adão, ou o homem, mas na altura do homem. Por exemplo, na Bíblia, deixa eu deixar um pouco a apostila. Veja o conceito de Adão no verso 23. Acho que vocês estão com a Bíblia. Se não tiver, vamos para a Bíblia, porque não é uma palestra fora da Bíblia. Eu vou tratar de assuntos seríssimos aqui, mas tudo dentro da Bíblia. Olha o conceito dele. Ele disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Quando ele dá conta de si que tem uma companheira e que percebe que foi tirada do seu lado, o conceito dele não é que a mulher fosse só sexo frágil. O conceito dele é que ela fosse um varão feminino. É sério. Essa palavra varoa, ela traduz o Issa, o homem é Issa. Então ele está dizendo, Deus me proporcionou, providenciou alguém na minha altura, alguém que para qualquer lado que ele virasse, ela estava à sua disposição. Não como um trabalho, sabe, digamos assim, subserviencial, como alguém que vivesse com submissão, como ensina, por exemplo, o islamismo. Não assim, mas alguém que pudesse completar e que não fosse inferior, que não fosse alguém, por exemplo, que não tivesse condições. Portanto, a ideia de... a palestra eu posso dizer isso, não preciso pedir licença. A ideia de loira burra, no caso da mulher, não funciona, não justifica, até porque a mulher não é burra, ela tem as mesmas qualidades do homem. Em uma outra palestra, eu não posso entrar nesse assunto aqui, eu tratei o papel da mulher no projeto de Deus, também na nossa igreja, da terceira palestra, e aí eu trato bem a fundo esse assunto. Mas agora eu não posso entrar nesse dado dos qualificativos, dos adjetivos, tá? Eu quero só tratar do vínculo e dos princípios a eles inerentes, ou seja, que já estão ali